Fala, fala campeão, fala, fala campeã. Vamos começar a nossa live. São 19 horas e 31 minutos. 19 horas e 31 minutos. Aqui do outro relógio está quanto? 36? Tá bom, é alguma coisa aí. Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live. Hoje vamos falar sobre Wilson Witzel me processou. Que rufe os tambores. Segundo, vamos falar sobre Bolsonaro e o nazismo. E vamos falar sobre Valeixo, sobre o depoimento de Valeixo que inocentou o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ok? Boa noite, boa noite, boa noite a essa legião de amigos que estão chegando agora para esse nosso bate-papo. Já tinha um tempo que a gente não fazia uma live, então vamos fazer uma compacta com 3 assuntos. Muito bem. Eu vou primeiro aqui, Bolsonaro e o nazismo. Depois eu falo sobre o processo que o Wilson Witzel está movendo contra mim. Vamos falar sobre Bolsonaro e o nazismo. Minha gente, a imprensa, ela decididamente, deliberadamente, resolveu se unir à Globo, que vai perder o seu contrato de concessão pública em 2022, caso não pague a União aquilo que ela deve, até porque o presidente Bolsonaro colocou claro que não vai perseguir a Rede Globo, não é? Ele vai autorizar a renovação de concessão pública da Rede Globo em 2022, desde que a Globo pague à União as dívidas que ela tem com o povo brasileiro. Se não pagar, Bolsonaro já disse que não tem como renovar. Como eles não vão pagar porque vivem de calote historicamente, então eles estão decididos a derrubar o presidente Bolsonaro. É por isso que você precisa compreender que esse ataque da Globo contra Bolsonaro é um ataque de vida ou morte. Ou a Globo acaba com Bolsonaro, ou Bolsonaro acaba com a Globo. Com isso, a imprensa toda se uniu, ou parte da imprensa, até porque os canalhas também se unem, e eles se uniram todos juntos para tentar criar ilações diariamente contra o presidente Bolsonaro, até porque Bolsonaro está prejudicando a mamata com dinheiro público que ao longo dos anos vários governos dão à imprensa para que a imprensa seja mais cordial, para que a imprensa seja mais gentil, para que a imprensa seja mais, digamos, adocicada com os políticos. Pois bem, como Bolsonaro não está fazendo o dever de casa, então pau em Bolsonaro. Agora estão criando mais uma ilação, mais uma com o mesmo tema. Bolsonaro é amigo do nazismo, Bolsonaro é um nazista disfarçado. Bem, a SECOM fez um banner, fez uma propaganda de publicidade. SECOM, para quem não sabe, é a Secretaria de Comunicação do governo, do meu amigo Fábio Van Halter, cara competentíssimo. E eles fizeram uma publicidade, não é? Aonde nesta publicidade eles dizem o seguinte, no meio desse vídeo: o trabalho, a união e a verdade nos libertará. Juntos vamos seguir fazendo desse grande país uma grande nação. Bem, tudo isso seria natural dentro de uma publicidade, dentro de uma peça publicidade do governo, se esse governo não estivesse fazendo tão mal à imprensa, ou parte da imprensa. E aí o que a imprensa pegou desta peça publicitária feita pela SECOM? É que estas duas frases, não é? Ou essas duas palavras, o trabalho liberta, são frases que você encontra até hoje na porta de Auschwitz, ali na Alemanha, onde funcionou o famoso campo de concentração nazista
lá na porta está escrito: o trabalho liberta. Olha só que absurdo e como eles são altamente criativos. Pela Secom ter feito essa peça publicitária citando o trabalho e a união, o trabalho, a união e a verdade nos libertará. Olha só que absurdo. Então a imprensa, estou falando da imprensa, olha, a imprensa, a massa da imprensa, Estadão, o UOL, o Globo, Band News, todo mundo falou sobre isso o dia todo. Isso é uma loucura. Porque a peça publicitária, segundo eles do governo, remetia a uma frase nazista. A frase nazista em cima do portão de Auschwitz diz: o trabalho liberta. E a peça publicitária do governo diz: o trabalho, a união e a verdade nos libertará. Rapaz, é um absurdo tão grande, mas tão grande. Primeiro, é fazer esse tipo de ilação contra o governo. É uma forçação de barra inacreditável. Segundo, o Fábio Wallrauter, que é o responsável pela Secom, o cara é judeu, irmão. O cara é judeu. Ninguém sofreu mais nas mãos dos nazistas do que o povo judeu. Aí como é que o cara, judeu, sendo judeu, vai fazer uma peça publicitária do nazismo? Que loucura! Que ideia maluca esta! Aí eles pegaram, já não é a primeira vez que peças nazistas são usadas no governo Bolsonaro. Eu não sei se vocês lembram, mas o ex-secretário de Cultura, ele também usou frases nazistas. Olha, é de uma idiotice tão grande. Agora, a maior idiotice de todas, infelizmente, é da CONIB. A CONIB, para quem não sabe, é um órgão ligado aos judeus, não é? Que simplesmente repudiou esse fato da Secom ter usado uma frase nazista. CONIB é Confederação Israelita do Brasil. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa aos membros da CONIB aqui. Eu não sei a serviço de quem que vocês estão. O que eu sei é que um membro de vocês, um co-irmão de vocês, fez essa peça publicitária, que em nada, pessoal da Confederação Israelita do Brasil, que em nada tem a ver, em nada, repito, tem a ver com algum pensamento nazista. Em nada. Só que eu não sei em nome de quê e quem está usando a CONIB para fazer politicagem. Porque isso, CONIB, é politicagem. Politicagem contra um governo que abraçou Israel. Politicagem contra um membro do governo que é judeu. Eu não sei, portanto, a serviço de quem, pelo menos a diretoria, porque eu sei que não são todos os membros que concordam com esta carta que repudia esta frase que o governo usou e que é uma frase nazista. Primeiro que o governo não usou frase nazista nenhuma. Isso é uma ilação. Outra coisa, também não é de se espantar, porque a CONIB, tem alguns meses atrás, fez um alerta sobre o uso das bandeiras de Israel em manifestações. Não é? Isso é um absurdo, usar a bandeira de Israel nessas manifestações. Olha, o povo cristão, que é a grande maioria da nação brasileira, sempre usou, pessoal da CONIB, a bandeira de Israel como símbolo espiritual, símbolo de comunhão entre os povos, símbolo do amor e do respeito que esse país sempre teve com a nação israelita. Agora, vocês quererem usar isso para dizer que o governo Bolsonaro faz algum tipo de politicagem usando a bandeira de Israel, isso é um absurdo. Portanto, ao Fábio Wallrauter, a minha solidariedade
por esse ataque feito de ilações, por esse ataque covarde promovido pela imprensa, não satisfeita com o governo Bolsonaro e não satisfeita também com o seu trabalho. Fábio, Deus te abençoe, sigamos em frente. Se estamos incomodando aqueles que querem aquele Brasil que a gente não quer mais, então significa que nós estamos no caminho certo. Muito bem. O segundo tema da nossa live, vou deixar o processo que o Witzel está movendo contra mim por último, ok, pessoal? Vamos falar sobre agora o depoimento do ex-diretor da Polícia Federal, Valeixo, amigo do Sérgio Moro, à Polícia Federal, no caso em que Sérgio Moro acusa o presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Pois bem, deixa eu abrir aqui a matéria. Eu estou com a matéria do antagonista, que todo mundo sabe que tem as suas predileções contrárias ao presidente. Diz assim: Valeixo diz que Bolsonaro nunca pediu relatórios de inteligência ou informações de inquérito. Em seu depoimento, Maurício Valeixo foi questionado sobre o que considera interferência política na Polícia Federal. Segundo ele, seria quando há uma, abre aspas, indicação com interesse específico numa investigação específica, mas que, sob o seu ponto de vista, isso nunca aconteceu. Então preste atenção, o amigo do Moro, em depoimento à Polícia Federal hoje, declarou que em nenhum momento houve uma indicação com interesse específico numa investigação específica do presidente Bolsonaro. Portanto, o Valeixo, que era uma peça fundamental no seu depoimento, que a esquerda, que os isentões, que parte da imprensa estava querendo para fazer das ilações de Sérgio Moro o laço de queda do presidente Bolsonaro, bem, caiu por terra, porque Valeixo acaba de afirmar que o presidente Jair Bolsonaro nunca se meteu em inquérito nenhum, nunca fez indicação nenhuma para inquérito algum. Portanto, Valeixo afirma que o presidente Bolsonaro nunca interferiu na inteligência da Polícia Federal. Claro que essas ilações de Moro vão ainda prosseguir. Os generais Luiz Ramos, Heleno e o general Braga Neto ainda serão ouvidos, né? Aqueles generais que na semana passada o ministro Celso de Mello cometeu uma deselegância, ameaçando que se eles não se apresentassem para depor, seriam trazidos à vara para o depoimento. Uma deselegância, uma falta de gentileza com homens tão dignos e que nunca deixariam de prestar o seu papel e o seu serviço de amor à pátria brasileira, desfazendo esse engano e esta mentira que o Sérgio Moro tentou fazer nesse palco de ilusões contra o presidente Bolsonaro. Então, está caindo por terra cada dia mais as mentiras, as mentiradas do ex-herói da pátria brasileira, Sérgio Moro, que estava tão preocupado com a sua biografia. Assunto dessa live, já falamos sobre Bolsonaro, sobre as ilações contra o presidente Bolsonaro, já falamos sobre Valeixo inocentou o presidente. O último assunto, atenção, rufos tambores. Wilson Witzel me processou. É verdade, o Wilson Witzel entrou contra mim junto ao STF, porque eu tenho foro privilegiado por conta de ser deputado federal. Não foro privilegiado para cometer crimes, não é? Mas foro privilegiado para responder sobre ações que dizem respeito ao meu mandato. Pois bem, o Wilson Witzel entrou com um processo contra este deputado, agora no dia 8 de maio. Eu ainda não tive acesso, o meu advogado ainda não teve acesso a todos os dizeres da causa, não é, da ação de Wilson Witzel contra mim,
mas assim que eu tiver acesso à peça de acusação, eu vou aqui me manifestar novamente. Parece que ele entrou também contra o deputado Anderson Moraes, deputado estadual Anderson Moraes, também pelo mesmo motivo, calúnia, difamação, etc, etc, etc. Bem, o que eu imagino que o Wilson Witzel colocou nesta ação contra mim? Ele deve ter colocado dizendo que eu estou acusando-o de ser responsável pela quadrilha que se instalou no governo, no seu governo, que se instalou no Palácio Guanabara, de que eu estou acusando ele de ser o grande chefe desta quadrilha. Talvez seja alguma coisa semelhante a isso. Bem, eu gostaria de dizer aqui o que eu penso sobre isso. Primeiro, governador Wilson Witzel, deixa eu me dirigir ao senhor ou algum membro da sua corja, né, que sempre acompanha aqui as minhas lives, seus asseclas, seus puxa-sacos, né? Pois bem, então vamos lá. Se o Wilson estiver me vendo, estou falando aqui no olho dele, na cara dele. Se não estiver me vendo, por favor, que o puxa-saco passe exatamente. Agora, é sacanagem o puxa-saco falar o que eu não falei. Faz o seguinte, ô puxa-saco, chupa-pentelho, faz o seguinte, pega o que eu estou falando, tira a parte da live e mostra para o Wilson exatamente o que eu estou falando, ok? Exatamente o que eu estou falando. Vamos lá. Governador Wilson Witzel, o senhor tem que decidir se o senhor é chefe da quadrilha que está roubando o Rio de Janeiro ou se o senhor é um incompetente. O senhor vai ter que decidir. Por quê? Quem nomeou o secretário de saúde não fui eu, foi o senhor. Quem exonerou a subsecretária de saúde que estaria cuidando dos processos dos contratos de emergência foi o senhor. O senhor que no meio da pandemia exonerou. E no mundo político ouve-se dizer que ela quis sair, que ela foi exonerada, não é? E depois deu graças a Deus porque saiu, porque estava sendo pressionada ou pelo senhor ou por alguém próximo ao senhor, talvez o secretário Edmar, a entrar em um esquema que ela não concordava, que é o esquema que o Gabriel Neves topou entrar e agora está preso. Talvez o senhor vai também querer me processar porque eu questionei a prisão do Gabriel Neves, não é? Mas é claro que eu tenho que questionar. É claro que eu posso duvidar de que esta prisão foi uma prisão feita para se cumprir a lei ou para se investigar realmente os fatos. Claro, eu estou no Rio de Janeiro, isso aqui é terra de Marlboro, isso aqui é terra onde membros do Ministério Público, eles fazem parte de conluios e de esquemas envolvendo o governo estadual há muitos anos. Eu sou de um estado onde a justiça, onde os tribunais, eles têm membros deles envolvidos em fortes esquemas de união ou de comunhão com o governo corrupto do estado do Rio de Janeiro, ok? Portanto, isso não é só no governo Wilson Witzel, não, isso vem de muito tempo. Então, quando eu vejo o Ministério Público, não é? Indo e aí prendendo, juntamente com a Polícia Civil, prendendo esse senhor, Gabriel Neves, e mais outras pessoas que foram envolvidas nesse caso de compra superfaturada de respiradores. Eu fiz uma pergunta lá atrás, isso está em live, certo? Eu fiz uma pergunta. Primeiro, se isso não seria um teatro. Porque eu recebi, senhor governador, a informação de que houve uma reunião entre o senhor
membros do Ministério Público e membros da Polícia Civil, ok? Pedindo para que o processo de prisão preventiva de Gabriel Neves fosse acelerado antes que a Polícia Federal assumisse o caso. Porque a polícia, aí é que está o grande detalhe desta tal reunião que eu soube que houve, ok? Que eu soube que houve. Eu não posso afirmar, teve a reunião, mas eu tive informações de que houve essa reunião. Se essa reunião houve, então a grande pergunta é, qual é o receio que vocês têm da Polícia Federal assumir o caso? Será que é pelo fato de que, se o Ministério Público assumir, vocês estariam blindados? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta dentro da informação que eu tive de que houve uma reunião no Palácio entre membros do Ministério Público, da Polícia Civil, com o senhor governador para a prisão preventiva do senhor Gabriel Neves. E aí? Quer dizer que, com a prisão dele feita pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, o governador e o secretário Edmar estarão blindados? É isso? É isso? Porque eu vou dizer, se prenderem o Gabriel com essa prisão de Gabriel Neves, se isso não avançar até o secretário Edmar, eu vou afirmar daqui desta live, de que tudo isso faz parte de uma peça teatral montada pelo governador Wilson Witzel e que não vai investigar porcaria nenhuma. Pegaram o Gabriel, jogaram o Gabriel lá na cadeia, lá na prisão, ok? Disseram para ele aqui, meu irmão, já era, a casa caiu, a gente precisa de você, você sempre soube de que a coisa seria muito arriscada, você topou e agora ó, é o seu silêncio. Ok? Você vai ficar lá guardado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A gente cuida da sua família aqui fora e depois, quando tudo ficar quietinho, abafado, você sai, ninguém da imprensa fala e aí você segue a sua vida normal fora do estado. A gente sabe que essas coisas acontecem no Brasil. E a gente sabe que essas coisas acontecem no Rio de Janeiro. Aí vocês querem que agora eu, deputado Antônio de Paula, olhe para esse esquema, o governador Wilson Witzel. O senhor quer que eu olhe para esse esquema que foi montado no seu governo, Foi no seu governo que compraram 300 respiradores, aliás, 300 não, foi no seu governo que compraram mais de 1.000 respiradores e só chegaram 52. É o seu governo que será responsável pela morte de dezenas ou centenas de fluminenses, porque não terão respiradores. É o seu governo. É o seu governo que foi responsável em montar hospitais de campanha com superfaturamento 9 vezes mais do que o preço dos outros hospitais de campanha, com uma organização social chamada IAPAS, que não podia mais estar servindo ao Estado do Rio de Janeiro, porque pesa sobre ela denúncias gravíssimas e seríssimas de desvio do dinheiro público. Foi o seu governo, Wilson Witzel. Foi o seu governo que fez contrato com loja, com empresa de informática para compra de respiradores. Foi o seu governo que deixou uma empresa chamada MHS milionária, uma empresa de um jovem de 19 anos que não tinha condições de participar de contrato nem de prefeitura do interior. Foi o seu governo. Aí o senhor quer agora me processar. Eu quero dizer que é uma honra. Quando eu ouço dizer que o Wilson Witzel está me processando, para mim é como dizer para um crente: Satanás não gosta de você. É a mesma coisa. Fala para um cristão: Satanás te odeia. Ele vai dizer: graças a Deus, eu estou no caminho certo. Você, o Wilson Witzel, me processar, para mim isso é uma alegria. Prova que eu não faço parte da sua corja. Prova que eu não faço parte do seu grupo. Infelizmente, eu só estou presa ao seu partido, seu bandido.
você que tem que provar, Wilson, que não é bandido. É você que tem que provar ao povo carioca e ao povo fluminense que não é bandido. Diga-me com quem andas e eu direi quem és, Wilson Witzel. Você se cercou de bandido e não quer ser chamado de tal? Você se cercou de delinquentes que roubam esse Estado, que no meio de uma pandemia como esta, está decretando a morte de dezenas e centenas de cariocas e de fluminenses, e o senhor não quer ser acusado de fazer parte dessa quadrilha? Ora, governador, quem nomeou esses quadrilheiros? Quem nomeou esses bandidos, governador? Fui eu? Fui eu? Foi quem, governador? Foi quem, governador? Foi quem, governador? Sabe por que o senhor está me processando? Porque o senhor não pode acabar comigo. O senhor não pode acabar comigo. Primeiro, porque quem me protege é Deus. Segundo, é que se algum mal me acontecer, vai cair no seu colo. Terceiro, governador, é difícil ter um inimigo que não tem rabo sujo, né? É difícil, né, governador? É difícil, né, governador? Eu já soube que até a polícia já me levantou, governador. Tá me levantando, Estão tirando até foto de onde eu vou. Que coisa feia, governador. Estão tirando fotinha de onde eu tô, governador. Com quem eu converso, governador. Que coisa feia. Se isso for verdade, governador, pro seu currículo... Mas, na verdade, que currículo que o senhor teve, né, governador? Que currículo que o senhor teve? O senhor, o seu único currículo que lhe fez governador desse estado foi ser amigo de Mário Peixoto. Teu único currículo. O sócio do Tristão. Teu único currículo. O cara do Pisciani. Esse é o teu único currículo. Aí o senhor quer me processar. Vamos embora para o processo então, governador? Eu adoro quando entra nesse nível. Isso, nesse nível. Agora, governador, prepara a argumentação. Prepara. Porque eu acho que nessa história, governador, o senhor perde, hein? O senhor perde, hein? O senhor perde. O senhor perde. Porque achar que quem permite fechar contratos com hospitais de campanha que custam 10 milhões de reais em qualquer estado e aqui se fecha a 90, governador. Quero dizer ao povo fluminense e carioca, atenção. É ignorância dizer que a pandemia é uma mentira. Ela é uma verdade. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de risco. Por favor, se cuidem. Porque quem precisar de hospital do Estado e da Prefeitura do Rio, nessas próximas 2 semanas, vai morrer. Você está me ouvindo? Eu recebi agora uma informação de que os hospitais do estado já entraram em colapso. Os da prefeitura, esquece. Abriram agora um hospital de campanha da prefeitura que não tem respiradores suficiente. Não tem. Parabéns ao prefeito Crivella, que já conseguiu abrir. Inclusive, deu a sorte, graças a Deus, de fazer uma compra ano passado de respiradores. Né? É muito Deus. Muito Deus. Como eu sei que Crivella é um cara temente a Deus, tenho certeza de que Deus abençoou ele nisso. Ok?
Uma coisa é eu criticar o administrador Crivella. Agora, o homem de Deus, o cara que tem comunhão com Deus, nisso eu não me meto, não. Tá certo? Então ele comprou antes e tá lá, mas não é suficiente. Então, cuide-se. Máscara, álcool em gel, lave essas mãos. Só saia de casa se precisar sair. Por quê? Porque se pegar o Covid, tu tá ferrado. Não tem respiradores no estado do Rio de Janeiro. Você pode pegar, beleza, e não acontecer nada. Agora você pode pegar e precisar de respirador. Se precisar, meu irmãozinho, aceita Jesus para ir para o céu. Senão você vai parar no quinto dos infernos, segundo o que eu creio, segundo a minha fé, ok? Porque se depender do Wilson Witzel aqui no estado, tu tá roubado. Tu tá roubado. 1000 respiradores, 1000 que foram comprados, só chegaram 52 e esquece, não vai chegar mais não. Não vai chegar mais não. Aí agora ele tá me processando porque tá magoadinho. O Wilson Witzel tá magoadinho. Ele tá feridinho porque eu estou dizendo de que tem uma quadrilha instalada no Palácio Guanabara. Tá magoadinho, governador? Toma vergonha na cara, governador. Toma vergonha na cara. O senhor esteve aqui na minha casa. O senhor sentou aqui nessa mesa onde eu tô. O senhor chegou aqui 2 horas da manhã. A minha mulher serviu sopa para o senhor e para sua esposa. Eu tenho moral para falar, governador? Eu tenho moral para falar? Porque eu te conheci com 1%. Você me chamava de meu amigo do 1%. Você me abraçou dizendo, você é o cara que sempre acreditou em mim. Acreditei. Agora, com a mesma força que eu lhe defendi, porque o senhor me enganou, eu agora vou contra o senhor. Porque a máscara caiu, a farsa está revelada. E a quadrilha vai ser desmontada, governador. E aí, se prepare, vai ter gente presa. Mais uma vez, mais um governo que o governador pode ir para a cadeia se for provado a sua participação na roubalheira. Na roubalheira. Agora, quem rouba da saúde, irmão, quem rouba da saúde, rapaz, eu não desejo prisão para esse cara, não. Eu desejo um inferno para ele. Quem rouba a saúde, rapaz, ladrão de saúde, irmão, ladrão de saúde, tem que ir pro quinto dos infernos, sentar no colo do capeta. Quem rouba da saúde não vale nada. Nada. Quem quiser compartilhar, compartilha. Tem que terminar porque eu vou para uma outra live agora. Deus abençoe vocês.